Olá, tudo bem? Fico feliz que você esteja aqui assistindo esta aula. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho muito interessante, né? Autossabotagem, perfil de comportamento, né? Para entender um pouco como que nós nos comportamos e entender, né, o paciente que está ali na nossa frente necessitando da nossa atenção, né, e do nosso ótimo serviço, né? Meu nome é Vanderleia Boing, sou farmacêutica, sou coach também, especialista em farmácia, e nos últimos anos eu tenho me dedicado ao estudo das emoções e dos sentimentos, né? Como que eles interferem no nosso padrão de comportamento, como que a gente tem os resultados de vida, né, que a gente tem até hoje, por que é tão importante a gente olhar para as nossas emoções e perceber como que elas interferem, né, na nossa vida, no nosso padrão e no nosso resultado de vida. Durante muitos anos da minha vida, né, eu fiquei nessa grande dúvida, né, de por que eu tinha determinados resultados em minha vida, por que esses padrões de comportamento se repetiam. E eu também comecei a observar que isso acontecia nos meus colegas também, que isso acontecia nos pacientes que a gente atendia na farmácia, né? O engajamento, por que algumas pessoas engajavam tanto, tinham tanta adesão ao tratamento, e outras pessoas, por muito pouco, acabavam desistindo, acabavam se sabotando, né? Então, isso foi um dos grandes motivadores para que eu percebesse por que isso acontecia. E o grande motivador, né, que me levou a isso, foi que durante muitos e muitos anos da minha vida, eu sofri com a obesidade. Eu cheguei a uma época da minha vida onde eu precisei usar insulina injetável. Então, para mim era uma dor muito grande, era uma frustração muito grande. E eu não entendia por que isso acontecia, por que eu engordava, emagrecia, por que os tratamentos acabavam não dando certo, entre aspas, né? E na verdade não é que eles não davam certo, eu desistia antes de chegar no resultado ou de chegar próximo ao resultado, né? Então, observando, né, aquela grande frase de Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e o teu Deus, foi onde eu comecei a essa busca, né, do conhecimento para entender o porquê que nós temos esses resultados de vida. Se a gente busca a paz, a alegria, a felicidade, o amor, se a gente quer encontrar o nosso propósito de vida e entender por que a gente está aqui, por que a gente começa determinadas ações e acaba parando, né? Se a gente busca felicidade todos os dias, por que às vezes a gente tem atitudes e comportamentos que fazem com que a gente entre em dúvida de que realmente a gente é merecedor, de que a gente realmente pode sim conseguir os resultados que a gente quer ter. Então, aí só depois de muito estudo, né, entendendo um pouco sobre como que funciona o nosso inconsciente, né, o nosso subconsciente, é que eu comecei a entender por que a gente trava, por que a gente se limita, né? E a gente tem crenças, né? A gente tem algumas verdades que a gente acredita tão fortemente que ficam lá guardadas no nosso inconsciente que elas fazem com que a gente não consiga, às vezes, ter o resultado de vida que a gente gostaria de ter. Mesmo muitas vezes a gente desejando emagrecer, ter saúde, trocar de carro, comprar uma casa, né, ter algo diferente em nossa vida, muitas vezes a gente se trava, né? Então foi onde eu comecei a perceber que existem armadilhas na nossa mente e que existem armadilhas que são invisíveis. E você não vai enxergar isso sem essa busca sobre o seu autoconhecimento. Então, você entendendo quem você é de verdade, você consegue sim mudar o seu padrão de comportamento, mudar os seus hábitos e mudar os resultados de vida que você gostaria de ter. Né? A gente sempre procura dentro da gente uma fonte de luz e nem sempre essa fonte de luz ela é encontrada, né? Porque a gente não sabe qual é a fonte
desse problema, dessa luz, né? A gente não sabe lá onde acha o botãozinho do liga e desliga. E quando a gente entende que são os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, né, e as nossas verdades que impulsionam essa luz, aí fica mais fácil para a gente conseguir achar esse botãozinho e ir lá e ligar essa luz dentro da gente. Eu sempre digo, né, que o medo, o fracasso, a infelicidade, ele acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? A gente tem muitos sentimentos que a gente não precisaria ter. E quando a gente começa a observar isso, né, que a gente pode ter resultado de vida diferente, isso vai fazer com que lá no futuro a gente acabe colhendo os frutos disso, né? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. E você se conhecendo, você entendendo os seus padrões de comportamento, você também irá entender o padrão de comportamento dos seus pacientes e, com isso, a sua comunicação será muito mais assertiva. O engajamento no tratamento, a adesão ao tratamento do seu cliente será muito mais efetiva. Mesmo vivendo em diferentes realidades, diferentes fases da vida, ou mesmo submetido a diferentes circunstâncias, nós mantemos sempre a essência de quem nós somos, o padrão que fomos educados, né? A nossa comunicação, as nossas verdades, né? As nossas forças limitantes. E muito dos nossos esforços, né, para aumentar o nosso sucesso ou a nossa felicidade acabam morrendo dentro da gente e a gente nem sabe por que isso acontece, né? Pense bem, assim, ó, por que filhos diferentes, filhos que são filhos de mesmo pai, mesma mãe, criados no mesmo ambiente, vivenciando a mesma realidade quando foram crianças, estudando na mesma escola, têm resultados de vida diferentes quando eles chegam à fase de adulta? Você já parou para pensar nisso? Né? Por que a maioria das nossas decisões de final de ano, por exemplo, são deixadas de lado logo após os primeiros meses do ano seguinte? Por que a gente desiste, né? Por que a maioria, né, ou a maior parte das pessoas que fazem dieta, né, se sacrificam em exercícios que elas não gostam e começam a viver no efeito sanfona? E às vezes até engordando mais do que a dieta, né, do que antes da dieta. Né? Você já parou para pensar sobre isso? Por que isso acontece? Né? E você já percebeu assim, ó, que muitas vezes a gente sente como se fosse uma vozinha irritante, perturbadora, massacrante, né? Que vive ali ao redor da nossa cabeça, nos torturando para fazer com que a gente não tome as decisões que a gente tenha que tomar, ou por que a gente faz planos de vida e a gente acaba não cumprindo, né? Isso tudo tem relação com o nosso tema desse encontro, que são os nossos sabotadores internos, né? A gente tem que começar a ver que a felicidade está nas pequenas realizações do dia a dia, né? Sempre achando que a verdadeira felicidade é, sim, digna de estar ao nosso lado. Nós somos merecedores da felicidade. Se nós somos merecedores de felicidade, por que na maioria dos dias a gente se sente infeliz, incapaz, né? Quando a gente acha que a gente não vai dar conta de alguma coisa, de alguma tarefa, de alguma meta, de algum resultado que a gente gostaria de ter, né? E você mesmo, né, pode estar passando aí por um processo de autossabotagem e você não percebe isso. Você já parou para pensar em quantas novas habilidades, técnicas e cursos que você faz e não consegue colocar em prática? Você já pensou o quanto você busca mais e mais e mais conhecimento, caindo na armadilha do saber, né, na armadilha do conhecimento, e você não toma a atitude de aplicar, né? Por que alguns workshops e seminários te fortalecem, te dão energia, te dão vitalidade, enfim, você acha que aquilo vai ser a sua salvação,
mas aí chega segunda-feira e você não consegue colocar em prática. Você já parou para pensar que você pode estar vivendo num processo de autossabotagem, né? E que essa autossabotagem está te limitando, né? E faz com que você volte a ter hábitos antigos, né? Sem resultados bons na sua vida? Para todas essas perguntas e para muitas outras que eu poderia te fazer, nós encontramos uma só resposta. E a razão de tantas de nossas tentativas de aumentar o nosso sucesso ou de aumentar a nossa felicidade resultam em fiasco porque nós nos sabotamos. Traduzindo, né? A nossa própria mente nos sabota. Quem nunca ouviu aquela frase que a nossa mente mente, né? A sua mente, ela é sim a sua melhor amiga, mas ela também pode ser a sua pior inimiga. Depende do lado que você vai alimentar. Sem que você perceba completamente, né, os sabotadores, eles não são detectados na sua mente e provocam muitos empecilhos em sua vida, né? As consequências do nosso processo de autossabotagem, elas são enormes, né? Existem autores que dizem que 20% dos indivíduos e das equipes, elas alcançam seu verdadeiro potencial. O resto desperdiça muito tempo, muita energia, muita vitalidade, bancando o coitado, o insatisfeito, o perfeccionista, né, o controlador. Né? Então, 80% das pessoas não têm o resultado de vida que elas gostariam de ter, porque elas entram no processo de autossabotagem, né? Eu vou pedir para a Mônica colocar em anexo a esse treinamento um link onde você pode baixar um teste e você verificar quais são os seus sabotadores, né, neste momento, né? E só que você descobrir só qual é o seu padrão de comportamento não adianta, né? Você tem que ter claro que, descobrindo o seu padrão de comportamento, você tem que fazer com que os seus sabotadores silenciem, né? Então, você pode verificar ali a porcentagem de tempo que a sua mente funciona ao seu favor e a quantidade de tempo que a sua mente trabalha te sabotando. Por que eu vou disponibilizar esse teste? Porque ele é um teste gratuito, né? E ele é um teste que eu me baseei no livro vinculado a esse teste para falar sobre os processos de autossabotagem. Então, dentro de cada sabotador, daqui para frente, eu vou fazer os comparativos de como que você vai fazer para entender a mente do seu cliente, se por acaso ele estiver dentro de um desses sabotadores, né? Então, nesse teste, você vai fazer, né, o seu teste de autossabotagem, identificar quais são os seus sabotadores maiores e junto você vai receber um material falando sobre todos os sabotadores, né, as características e como que você irá fazer para reconhecer ele no seu cliente. Né? Então, é um material muito rico e muito importante e complementar a esta aula. Né? Então, sugiro que você faça, porque a gente vai falar muito sobre os 10 sabotadores, né? Ou sobre o sabotador maior e os outros 9 sabotadores que esse autor cita, né? Como sendo os principais no processo de autossabotagem de todo ser humano. E por que eu gosto muito de trabalhar, né, o processo de autossabotagem? Não sei se vocês conhecem um autor chamado Daniel Goleman, que ele fez uma pesquisa muito grande, né, um tempo atrás, onde ele viu a importância do ser humano desenvolver a inteligência emocional, às vezes até muito mais do que o seu QI, né, do que a sua capacidade técnica. Você desenvolver o QI, né, o seu quociente de inteligência, enfim, chega a ser fácil, porque você consegue buscar conhecimento, você consegue aprender metodologias novas. Só que a sua inteligência emocional é que vai dizer se você vai conseguir colocar em prática ou não, né? E a inteligência positiva, que estuda, né, os sabotadores,
ela também vai te dar a base sólida para você entender por que você faz várias tentativas de melhoria e fracassa, né? Então, a inteligência positiva, associado à inteligência emocional, é que faz você deslanchar ou que faz você travar, né, na sua vida profissional. Por isso que é muito importante ter a sua mente como sua melhor amiga, né? Porque se a sua mente for a sua melhor amiga, ela vai te livrar do processo de autossabotagem. Agora, se você deixar que o seu subconsciente tome conta, aí você será dominado pelos seus sabotadores. Então, meu convite é que agora você dê uma pausa neste vídeo e faça o seu teste, né? Acesse a internet e faça o seu teste. E vamos conversar daqui a pouquinho sobre ele. E responder, né, este teste nem sempre é fácil, né? A gente muitas vezes não consegue reconhecer os nossos comportamentos, né? Um comportamento de perfeccionista, de desistir fácil das coisas, mania de culpar os outros, o trabalhador compulsivo demais, né? O workaholic, você no papel de vítima, você no papel de manipulador, o querer saber tudo, ter resposta para tudo, aquela pessoa que é sedutora demais, ou pessimista, mandona, exigente, arrogante, ou até o bonzinho demais, aquele que não gosta de dizer não para ninguém, né? Mas que por trás disso, às vezes, em casa, ele não é aquele tão bonzinho assim, né? E por que isso acontece, né? Você se julgar ou aceitar que você é arrogante, que você se acha superior. O desejo exagerado pelo controle também é uma forma de autossabotagem, né? De entrar na autossabotagem. Mania de controle, o não gostar de nada desarrumado, né? Que fica controlando também a vida de todo mundo, se todo mundo coloca as coisas no lugar ou não. O querer agradar todo mundo também é um comportamento que nem sempre é um comportamento adequado. Ou você se sentir culpado demais pelos seus resultados de vida, preocupado demais, né? Até preocupado em excesso com coisas que ainda nem aconteceram e que talvez nem aconteçam. O medo do sucesso, né? Às vezes você não age, você não faz as coisas, você não coloca em prática tudo aquilo que aprendeu, porque pode dar certo. E se der certo, será que você merece o resultado? Né? Então, é um processo de autossabotagem também, o medo do sucesso. Aí também tem aquela pessoa que é dona de muito conhecimento, compartilha de conhecimento demais, mas sonega informações. Também é um processo de autossabotagem, porque ela acha que se ela compartilhar, ela acaba tendo prejuízo, porque ela, afinal de contas, ela pagou, investiu, estudou, por que compartilhar, né? Você estar indeciso também faz parte do processo de autossabotagem. Bom, eu espero que você já tenha feito o seu teste. Eu vou dar uma revisada aqui sobre as divisões que ele passa nesse teste sobre os sabotadores. Então, nesse teste, o nosso sabotador maior, que seria o nosso crítico, né? Que seria o nosso juiz, que é aquele que se concentra demais em buscar, né, a culpa em si mesmo, nos outros ou nas circunstâncias sobre os seus erros ou sobre os seus acertos, né? Então, o crítico, ele busca muito a responsabilidade. Então, é dito como se fosse o nosso sabotador maior, né? Ele faz com que a gente tenha uma autocrítica muito grande, né? E eu gostaria que você também procurasse identificar nos seus clientes, nos seus pacientes, se eles se cobram demais por resultado, se eles botam a culpa em alguém pelos resultados que eles não têm, ou se eles culpam demais também as circunstâncias. Porque lá na frente a gente vai aprender a neutralizar um pouco isso daí, tá? Existe aquelas pessoas também que são controladoras demais, né? O controlador. O controlador, por exemplo,
ele tem muita confiança e muita iniciativa. Ele tem muita necessidade de controlar e de dominar, né? E se for preciso, muitas vezes ele até faz as coisas, ele não pede para os outros fazerem, porque ele precisa ter o controle da situação. E o controlador não ter o controle significa que ele está no descontrole, né? E se ele estiver fora de controle, ele não tem o melhor resultado. Ele não garante o melhor resultado. Então, isso é muito complicado para uma pessoa que é controladora ao extremo. Um outro perfil que nós temos é o do perfeccionista, né? E o perfeccionista, eu sempre digo que é uma pessoa que sofre muito, porque ele é muito voltado ao detalhe. Ele tem muita necessidade de ordem e de perfeição. Ele sempre acha que o perfeccionismo é a maneira certa, é o que tem que acontecer. E não existe nada que não possa ser perfeito, né? Então, se ele não pode ser perfeito, muitas vezes ele desiste de fazer. Né? Isso é um lado muito negativo de quem é perfeccionista demais. Né? E às vezes o feito é melhor do que perfeito. Né? Então a gente tem que ensinar essa pessoa que é perfeccionista demais a cuidar da sua saúde, né? E dar os primeiros passos, porque às vezes nem se permite dar o primeiro passo. Né? Nós já vamos ver lá na frente como que a gente vai fazer para ajudar um pouco melhor, né? Quem tem essa característica também. Existe também um outro sabotador, que é o esquivo. O esquivo, ele é uma pessoa que ele é muito positiva, né? Ele é sempre voltado para falar coisas boas, né? Sempre uma pessoa muito agradável, né? Ele está vivendo sempre no positivo. E ele tem grande dificuldade de entrar em conflitos, defender, né? Às vezes o seu ponto de vista, né? Ele tem um desejo muito forte por apreciação. Só que essa pessoa que tem essa característica de positividade, que é muito legal, é muito boa, é bom ter uma pessoa com esse sabotador, né, ao lado da gente, por ela ser muito positiva, só que como ela não sabe entrar em conflito, então às vezes ela não fala para o médico dela, para o nutricionista, para o farmacêutico, enfim, que ela não vai fazer aquela tarefa porque ela achou difícil ou desagradável, porque ela não vai querer entrar em conflito, né? Então, você manter a adesão ao tratamento de uma pessoa que tem um sabotador esquivo acaba sendo um pouco difícil porque ela tem muita tendência a procrastinar. E se algo for muito desagradável, muito difícil, ela foge, ela acaba não fazendo, né? Tem também o inquieto, né? O inquieto é aquela pessoa que não para, tá sempre fazendo alguma coisa, né? Ele gosta muito, né, de se arriscar, de estar fazendo coisa nova, né? Ele precisa de emoção na vida dele, né? Então, ele está sempre buscando realizar algo novo e algo diferente, né? Então, é aquele tipo de pessoa que se tiver sempre um tratamento novo, uma terapia nova, ele está lá sempre testando e experimentando, né? Ele gosta de fazer mais e fazer coisas diferentes. Também vai ser aquele tipo de pessoa que, se estiver acima do peso, por exemplo, vai decidir, né, que quer emagrecer, ele vai na nutricionista, ele vai fazer massagem estética, ele vai entrar na academia, ele vai fazer pilates, ele vai correr, vai fazer caminhada, e daqui a pouco acaba desistindo de fazer porque acaba se sobrecarregando também, né? O outro sabotador presente nesse teste é o prestativo, né? O prestativo, ele busca muito carinho, muita atenção, muita compaixão, né? É uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, né? Ele quer agradar a todo mundo, também na esperança de ser amado, né? E ele faz isso para ajudar e não esperando nada em troca. Porém, se algum dia ele precisar, ele vai lembrar em detalhes que ele já fez algo para te ajudar. E se ele não tiver a tua ajuda, ele vai se sentir frustrado, né? O vítima, por exemplo, muitas pessoas acabam confundindo ele com prestativo, né? Na análise ali uma análise mais superficial, porque ele também é muito emotivo. Só que o vítima, ele acaba
sofrendo porque ele tem uma autoconsciência emocional muito grande. E ele quer demais, demais, demais carinho e atenção, né? Ele está sempre focado em emoções dolorosas, enquanto o prestativo não tem esse foco em emoções dolorosas, né? Ele quer ver todo mundo bem. O prestativo quer ver todo mundo bem. Se tiver até que deixar algo de fazer por ele, ele deixa de fazer. O vítima não, já é aquele ó dia, ó mundo, ó azar, né? Geralmente é uma pessoa que reclama demais. O hiperracional é uma pessoa que precisa ter objetividade e lógica para ele ter adesão a um tratamento, por exemplo. Ele precisa entender de forma racional o porquê de tantos dias na semana fazer atividade física, por que ele tem que tomar um medicamento de X em X horas, por que tal medicamento tem que ser usado com a ingestão de alimentos, outros em jejum. Então, ele busca muita resposta, né? Tem que ser algo que seja muito lógico. E também é uma pessoa que não é muito voltada a lidar com emoções e com pessoas. Eu sempre digo até que o hiperracional, ele diz que as emoções atrapalham, né? Que as emoções são irracionais, né? E ele é racional. Se ele é racional, para quê ser emotivo? Por que ele tem que aprender a lidar com pessoas se ele é focado em processo, né? Então, é uma característica bem interessante para você observar no seu paciente, né? E a gente já vai ver como lidar com situações assim. Já o hipervigilante é uma pessoa que está sempre achando que algo vai acontecer. Ele é dotado de uma ansiedade muito grande e ele tem foco naquilo que pode dar errado. Ele não foca naquilo que vai dar certo, né? Ele é uma pessoa que precisa de muita segurança também para fazer adesão a algum tipo de tratamento, né? Ele precisa se sentir seguro de que aquela é a melhor maneira de obter o resultado que ele quer ter, né? Porque se der problema no futuro, como que vai ser? Quem que vai resolver se eu tiver problema? E se eu tiver problema, eu tenho que criar o plano A, o plano B, o plano C, né? E geralmente o hipervigilante é aquele que se programa para uma festa de Natal já em janeiro, né? Já tem tudo programado certinho, tem plano A, plano B, né? Se algo der errado, ele sabe o que fazer. Ele é a pessoa que vai resolver aquele problema, né? Então, também ele acaba tendo ganhos secundários, né? Porque ele acaba sendo muito procurado pelas pessoas, né? Para resolver, né? Como se fosse uma pessoa que sabe como resolver as coisas, porque ele tem sempre uma carta na manga. Já o hiperrealizador é aquela pessoa que é muito focado em meta e em resultado. Ele procura muito o seu desempenho máximo, né? Ele gosta de sucesso, ele gosta de cumprir metas, né? Ele gosta de desafios. E também vai ser aquele tipo de paciente que vai mostrar para você o resultado dele, que vai ter orgulho dos ganhos, das coisas que ele está fazendo, né? E ele entende que para ele ter sucesso, tudo dependerá só dele, né? Então é onde ele vai, corre atrás e se realmente é um desejo dele, né? O tratamento, enfim, ali o que te levou ele a procurar, se realmente é importante para ele, com certeza ele será um dos pacientes que você terá mais resultado, né? Ele vai ter prazer em chegar naquela meta que foi determinada no teu atendimento. Eu também fiz um resumo destes sabotadores em relação aos medos deles, para que vocês entendam o medo, né? O insistente, por exemplo, ele tem medo da crítica, porque ele quer ser perfeito, né? Ele é o perfeccionista. Então, ele tem medo da crítica. Então, ele tem que ser perfeito. O prestativo, ele já tem medo da rejeição. Ele precisa muito ser aceito, né? Se ele se sente rejeitado, ele não tem motivação para fazer nada na vida dele. O hipervigilante, por exemplo, ele já tem medo do risco. Então, ele vai ter sempre o plano A, B, C, D, o alfabeto inteiro, se for preciso. Por quê? Porque se algo der errado, se tiver um risco, ele já vai saber como resolver.
O inquieto, né, aquele que está sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ele tem medo de perder a oportunidade, né? Então, ele vai se atarefar demais e às vezes ele não vai dar conta de fazer tudo. Já o controlador, ele é uma pessoa que tem medo de perder o poder, né? Ele precisa ter o controle. Se ele não tiver o controle, ele entra no desconforto. O esquivo, que é aquela pessoa que é positiva demais, ela tem medo do confronto, né? Então, nunca vai entrar numa discussão. Ele prefere fugir do que confrontar, né? Sair, volta, no outro dia tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas ele foge do confronto. O hiperrealizador, por exemplo, ele já tem medo do ócio, né? Então, o que acontece? É uma pessoa que não relaxa, não se permite, muitas vezes, fazer algo voltado para a saúde emocional dele, para lazer, né? Porque o ócio para ele é um medo muito grande. Ele se sente inútil se ele estiver descansando, né? E muitas vezes ele descansa trabalhando, né? Descansa lendo um livro, descansa vendo um vídeo referente ao seu trabalho no computador, enfim. Já o vítima, ele tem medo de responsabilidades. Por quê? Porque se algo der errado, a culpa vai ser dele. Todo mundo vai saber que a culpa será dele, né? Então, assumir responsabilidades para ele é um risco muito grande. Ele sempre vai botar a culpa do seu resultado nos outros, ao menos que o resultado seja muito bom. Aí ele vai gostar, né, de ganhar os méritos. Mas se algo der errado, ele vai botar o medo em outra pessoa. E o hiperracional é aquela pessoa que tem medo das emoções, que tem medo de mostrar, né, os seus sentimentos. E falando um pouquinho mais, né, do grande sabotador que a gente tem, né, que é o nosso crítico interno, com toda certeza ele é o principal sabotador nos cuidados em nossa saúde. E todo mundo tem esse sabotador, às vezes num grau menor, às vezes num grau maior, mas ele está presente dentro da gente. E ele leva constantemente a gente a encontrar defeitos em nós, defeito nos outros e defeito nas circunstâncias, nas situações, né? Então, de certa forma, ele está sempre julgando. Ele é um julgador de primeira ordem, né? E ele gera a maior parte da ansiedade, do estresse, da raiva, da decepção, da vergonha, da culpa em nossa vida, né? Ele vive também atormentando a gente por falhas do passado, pelos erros que a gente comete. Ele se concentra demais naquilo que está errado no outro, né? Então, quando você faz o teste, você tem a oportunidade de verificar qual é o seu crítico, né? Se você está se autoculpando demais, se você está colocando culpa demais pelos resultados que você tem nos outros, ou se você está colocando a culpa no governo, na crise do Brasil, na economia, né? Colocando a culpa nas circunstâncias, né? E pense que você pode ter a vida que você quer ter. É só você se perguntar como fazer, né? E criar a sua realidade. Né? Então, você ficar limitado, né, a pensamentos que são ligados a sentimentos negativos é a opção, né? Você tem que pensar sempre, quando vier aquela vozinha do seu crítico, né, entender por que às vezes as coisas estão dando errado com você. Por que as coisas não têm dado certo como você gostaria que desse, né? Entender se é somente com você que isso acontece ou se isso está acontecendo com as outras pessoas ao seu redor. Como que você pode fazer para resolver? Também é uma outra pergunta que você pode se fazer quando você começa a ver que algo não está tendo o resultado que você gostaria de ter, né? E nunca colocar a palavra nunca na sua vida, porque o nunca não existe, né? O que existe são oportunidades de você se reinventar, né? E não acredite também, assim, nas mentiras que muitas vezes você conta para você, né? Você não precisa se cobrar o tempo todo, né? Se você não se cobrar, quem que vai fazer isso?
né? E isso também se aplica aos pacientes de vocês, né? Você tem que observar que pessoa, qual é o seu paciente que se cobra demais, né? E você vai ajudá-lo a ver que não tem necessidade de tanta cobrança, né? Que você pode sim se julgar menos, que você pode se exigir menos, né? Você tem direito a ter tranquilidade e felicidade na sua vida, né? Então a autoflagelação, a autocobrança, ter um crítico interno muito alto, às vezes pode ser prejudicial na sua vida e na vida dos seus pacientes.